Vamos fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, que sempre está conosco, nos orientando, nos acompanhando, que nos ama de forma igual, sem diferenças. Nós é que falhamos no caminho, mas é com Ele que aprendemos. E aprendendo com Ele, nos esforçando para entendermos cada vez mais a sua mensagem, é assim que nós vamos crescendo. É aos poucos ainda, é devagar, porque ainda falhamos tanto, todos nós, sem exceção. Mas precisamos buscar. E a essência do seu ensinamento moral está no Sermão das Bem-aventuranças. Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que muitos não entendem. Agora, precisamos entender, compreender, estudar e, acima de tudo, praticar. E isso depende de nós, da nossa vontade, do nosso esforço. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, seu Laércio que chegou, a Áurea, Manara, a Lene, todo mundo que chegou aí. Então, hoje nós vamos falar do Sermão das Bem-aventuranças. Sermão do Monte, Sermão da Montanha, é a mesma coisa, né? Jesus proferiu há 2000 anos, ainda na fase inicial da distribuição do seu Evangelho. E vamos falar rapidamente porque colocamos até como título: Por que bem-aventurados? Por que feliz? Né? E a gente vai ver que nós temos que pensar bem, entender bem. Então, é tão lindo esse sermão que até Gandhi, sempre que eu falo do sermão eu falo de Gandhi. Gandhi, que não era cristão, diz que se todos os escritos sagrados, né, estivessem perdidos, mas ficasse só o sermão das bem-aventuranças, a mensagem estava dada, estava aí, né? Só que ele precisa ser bem compreendido, bem vivido. E com ele, bem vivido, é que nós ganhamos o reino dos céus. Reino dos céus, aqui, agora, nesse instante. E não é aquele reino dos céus para ficarmos ajoelhados o tempo todo, em prece. Não, não. O reino dos céus aplica-se em todas as atividades do homem, né? No trabalho, na escola, entre os amigos, na igreja, num centro espírita. Tudo é o reino dos céus quando nós estamos de bem com a gente mesmo, né? Então, bem-aventurado significa feliz. Vamos lembrar disso. Bem-aventurado, feliz. Será que a maioria entende? Eu diria que ainda é difícil para a grande maioria entender o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Nós vamos dividir em duas partes. O sermão do ponto de vista material, o que vem a ser essa felicidade, e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, bem-aventurado é o feliz, né? Aquele que tem conquistas, aquele que tem uma boa sorte. Nossa, esse sujeito é feliz, né? Oportunidades, estudou, tem um bom emprego, um bom trabalho, se dedica. Nossa, esse sujeito, beleza, está feliz. Então a visão da felicidade do ponto de vista material está aí na saúde, nas posses, na projeção, no status. Não que isso seja ruim, não é, né? De forma nenhuma. Estamos num planeta ainda bem material e necessitamos sim auxiliar inclusive no progresso material desse planeta. Então, aquele que se dedica, que luta, que estuda, que se dá bem, perfeito, né? De uma maneira honesta, correta, equilibrada, tudo bem, sem problema nenhum. Então, temos que buscar também isso. Só que temos que saber como utilizar isso. Aí está o problema, né? Esses bens. Como que nós utilizamos? Fazemos uma aplicação justa daquilo que conseguimos?
Aí eu aprendi, estudei, eu ajudo, ensino, auxilio. Eu tenho uma visão melhor das coisas. Será que eu passo para o outro quando ele está desesperado? Se eu sou um superior no trabalho, como é que eu trato o subordinado? Com humanidade? Recursos, tenho dinheiro. Como que eu aplico esse dinheiro? O tempo. Todos nós temos o tempo à nossa disposição. Eu auxilio aquele que está precisando de socorro? Então, ponto de vista material. Vamos para o ponto de vista espiritual, né? Objetivo do sermão. Sermão das bem-aventuranças que Jesus nos deixou, né? Ele reforça as regras básicas do comportamento humano. Não é do comportamento religioso, não só. Não, comportamento humano, em todas as ocasiões, em todos os ambientes, né? O sermão das bem-aventuranças nos auxilia a elaborar os nossos pensamentos para que a gente possa fazer as modificações que necessitamos, né? Sou um mau patrão? Puxa vida, se eu pensasse desse sermão, colocasse dentro de mim, tratasse meus subordinados, meus empregados de uma maneira melhor, mais humana. Se eu sou uma pessoa ligada à religião, como é que eu ensino aqueles que estão ali ao meu lado? Com seriedade? Sem interesses pessoais? Então, o sermão nos propicia instrumentos para que a gente se modifique e procure fazer sempre o melhor, né? Bem vivido, ele vai nos propiciar, conforme falamos, o reino dos céus agora, aqui, nesse instante. O reino dos céus é aquela consciência serena, tranquila, tudo ajustado, me relacionando bem com os irmãos, sendo justo, né? Então, quando olhamos o sermão das bem-aventuranças, quem já teve o cuidado de ver, parece que é uma contradição de Jesus. Jesus, que é tão bom, é estranho ele falar dessa forma, né? Parece que ele fala de uma má sorte, não algo que nos traz ou traria felicidade. Parece que ele fala de alguma coisa relacionada à má sorte, né? Sofrimento. Quando ele diz assim: olha, bem-aventurado são os aflitos, os que sofrem. Eu sou feliz porque eu sofro. Beleza, né? Feliz, bem-aventurado aquele que tem fome de justiça. Parece que é uma má sorte. Tem gente que a justiça sorri para ele, mas bem-aventurado é aquele que a justiça cai em cima dele. Bem-aventurado aquele que sofre perseguições. É meio complicadinho entender, né? Então ele sugere mais uma punição do que uma oportunidade de crescimento. Então tem que existir uma explicação, colocando tudo isso na rota de Jesus. Jesus é amor. Deus, então, é um amor infinito. Como que ele vem nos dizer? Olha, bem-aventurado ou feliz você que está sofrendo. É isso mesmo. Que bom, hein? É difícil de entender. É difícil de entender. Então, vamos buscar dados históricos, né? A época lá, a situação, o contexto em que o sermão das bem-aventuranças foi dito por Jesus. E aí nós vamos entender que está tudo certinho. Diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Jesus escreve certo por linhas tortas. Não, ele escreve certo. A gente é que olha meio torto. Então nós temos que aprender a olhar tudo isso. Ele aconteceu na região da Galileia, a parte norte de Israel, onde ficava, ou fica, né, pelo menos as ruínas, da cidade de Cafarnaum. Jesus nasceu, viveu como judeu, né? Jesus falava para o povo judeu. Ele não falava para cristãos. Não tinha cristãos na época.
tinham o que ele chamava de homens do caminho. Mas o termo cristão surge depois que Jesus morre, e quem sugere esse nome foi o evangelista Lucas, que não conheceu Jesus. E ele sugere esse nome cristão quando ele estava reunido com Pedro na cidade de Antioquia de Orontes, né? Jesus estava, portanto, ele nasceu, viveu judeu, ele estava inserido no contexto em que os judeus estavam, né? Jesus não falava, só falava hebraico, ele não falava outra língua. Jesus não escreveu nada. Alguns dizem que ele não sabia escrever. Não. Lembra o episódio da mulher adúltera, quando a mulher é levada diante de Jesus e que Jesus diz: olha, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Se agacha e na areia, porque ali era deserto, na região de Jerusalém, começa a escrever sobre a areia. Quer dizer, ele sabia escrever, lógico, não tem dúvida nenhuma, né? Só que ele não escreveu nada. Os evangelhos foram escritos basicamente no hebraico, que era a língua dos judeus, e posteriormente traduzidos para o grego. Pessoas que pensavam como gregos, quando traduziram, não pensavam como judeus, né? Não puderam levar, portanto, aquilo que estava inserido no texto em hebraico, no que se refere a costumes, tradições, hábitos dos judeus. Quando levaram para o grego, a cabeça era de um grego, não de um judeu. Os discípulos de Jesus escreveram, levando em conta então os seus costumes, seus hábitos, suas tradições, né? A vivência de Jesus era, portanto, no judeu, não grego. A escrita em grego não pôde levar, portanto, as culturas, os hábitos, costumes do povo judeu. Nós vamos ver, isso aí sempre é bom a gente lembrar, por exemplo, uma parábola que fica extremamente claro isso, a parábola do bom samaritano. Quando foi levada para o grego, traduziram aquilo que puderam traduzir, mas não entenderam o que era costume, o que era hábito, o que era tradição, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando ele é assaltado. Passa um sacerdote, dirige a ele ali um olhar, né? Mas segue na direção da sua sinagoga. Passa depois um levita. Levita era um que cuidava da parte religiosa, tá? E também dirigiu a ele um olhar, desceu, foi embora. Passou o samaritano. Samaritano era um judeu, desprezado pelos judeus, porque tendo sido levado para fora, nas diásporas, quando ele foi trazido de volta, ele trazia um pouquinho de mistura com outras tradições, outras religiões. Portanto, o judeu colocava os samaritanos de escanteio. Não, esse aí não. Esse aí não é reconhecido por mim como judeu. Então a parábola, por exemplo, que Jesus diz, um homem descia de Jerusalém a Jericó. O judeu, quando vai conversar com Deus, na visão deles, eles pegam a Torá, os 5 primeiros livros, é a presença de Deus no meio deles. E eles colocam no alto de um púlpito, em cima de um púlpito. Para ler a Torá, eles têm que subir uns 2, 3 degrauzinhos para abrir a Torá. Jesus fez esse sermão das bem-aventuranças no alto de um monte. Tudo indica que era um monte chamado Kurum Hatim, pertinho de Cafarnaum. Moisés vai receber os 10 mandamentos, ele sobe o Monte Horebe, o Monte Sinai. Então o judeu, quando vai se aproximar de Deus, ele sobe, né? Ele vai ler a Torá, é Deus presente, ele sobe 3 degrauzinhos, 2 degrauzinhos e abre a Torá. Então, Jesus jamais diria: um homem subia de Jericó a Jerusalém e foi assaltado.
Ele falou, ele descia de Jerusalém a Jericó quando foi assaltado. Por quê? Dentro do entendimento deles, da tradição, subindo, ele está em busca de Deus. Não faria sentido ele ser atacado. Agora, descendo, ele pode ser atacado. Mas quem levou para o grego não conhecia isso, né? Então ele não poderia nunca fazer um comentário sobre isso. Então, além dessa tradução para o grego, ainda sofreu outras traduções. Vamos lembrar que a Igreja Romana, no ano 600, Jerônimo, o São Jerônimo, ele leva a escrita, ele faz a Vulgata, leva para o latim. Vulgata é para vulgarizar, né? Espalhar a mensagem. E leva para o latim, já é outra tradução. E depois, para outras línguas, por exemplo, o português, o inglês, o francês. E é difícil fazer uma tradução correta, sem levar em conta que a religião romana, no quarto século, né, mexeu em algumas coisinhas ali, né? Bom, vamos lembrar o contexto político da época em que Jesus deixou o Sermão das Bem-aventuranças, para a gente entender que era um período difícil para o judeu, né? O judeu sofria naquela época, e antes também, outros séculos, dominações, pessoas, grupos, né, que invadiam o seu território e que ali os tornava, portanto, escravos, né? Eles sofriam agressões, humilhações. E vamos lembrar que quando Jesus nasceu, 63 anos antes, uma nova agressão para eles, uma nova dominação, era o Império Romano tomando conta deles, né? No ano 63 antes de Jesus. E muitas revoltas, porque eram cobrados pesadíssimos impostos. Eles, os judeus, odiavam Roma. Era uma época de turbulência. Havia um grupo, já chegamos a falar de zelotes, né, que queriam a independência, queriam que o romano voltasse para Roma. Então, nesse sofrimento é que eles imaginavam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. Então era um contexto tenso, muito tenso, quando Jesus deixa o Sermão das Bem-aventuranças. Jesus, nesse sermão, exortava a confiança deles para o futuro, né? Uma liberdade para o futuro. Encorajavam a perseverarem nesses ensinamentos. Ali o reino da vitória chegaria, mas ele falava no futuro, né? Ele não falava naquele momento. Mas o romano, o judeu, queria a solução naquele momento, né? Então, se nós pararmos e pensarmos há 2000 anos, como era, usando apenas a razão, como que era? Era um contexto, portanto, de uma revolta total, de um sofrimento total para os judeus, uma privação total para eles. Imagine, então, voltando 2000 anos, Jesus no alto de um monte, levando os judeus para se aproximarem de Deus. Era a ideia, era o conceito que eles tinham. Subir era ir ao encontro de Deus. Imagine então, naquele alto, os judeus que o acompanharam, Jesus dizer assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como que aquele judeu, passando por toda aquela agressão, entenderia esse bem-aventurados que choram porque serão consolados? Eles não entenderiam, né? Eu feliz porque eu choro? O que é isso? Eu não quero chorar, não. O romano está sorrindo direto, né? Eu não. Imagina ele falando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O judeu não ia gostar daquilo. Pô, você me trouxe aqui, nos aproximar de Deus, você dizendo que eu sou feliz porque eu sou injustiçado? Esse Deus
Está me injustiçando por quê? Ele não entenderia. Eu não quero ser injustiçado. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu tenho que perdoar? Deus não. Está estranho isso aí. Perdoar o romano fica difícil. Não dá. Bem-aventurados pacificadores. Está falando em fazer a paz? Eu quero matar o romano. Não quero outra coisa, quero matar o romano. Então, se voltarmos 2000 anos, subirmos juntos aquele monte, Kurum Hatim, e ouvir Jesus, e nós somos judeus, tá? Passando por toda aquela privação. Vou dar um voto de confiança para esse Jesus, quero ouvir o que ele vai falar. Está subindo o monte, opa, boa, estamos indo para Deus. Ele vir falar isso, que eu sou feliz porque choro, sou feliz porque eu tenho que pacificar. Não, Jesus vamos matar ele aqui mesmo. Esse Jesus não vamos esperar para matar lá na frente, em Jerusalém. Não, vamos matar aqui mesmo. E Jesus seria morto naquele mesmo instante, né? Então, das duas uma, nós temos que pensar. Das duas uma, esse termo bem-aventurança ou feliz deve ser uma tradução equivocada. Não faria sentido Jesus falar isso para os judeus e os judeus ficarem quietos. Não faz sentido. Ou será que Jesus já esperava que há 2000 anos atrás aquele povo judeu, no meio de todo sofrimento, no meio de toda agressão, eles pudessem ter há 2000 anos um entendimento mágico, imediato, sobre aquilo que nos prega, por exemplo, a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, o termo bem-aventurança está perfeitíssimo. Mas será que o judeu tinha esse entendimento há 2000 anos? Não, de forma nenhuma. Então, tudo leva a crer que o termo bem-aventurança não teria sido exatamente o termo utilizado por Jesus. Feliz. Não teria. E Jesus falava sempre da esperança no futuro. Lá do outro lado. Então, a tradução correta, estudiosos, e neles eu coloco o nosso querido professor Severino Celestino da Silva, um estudioso da língua, dos evangelhos, ele afirma, ele e outros, afirmam que o termo não seria exatamente bem-aventurados ou bem-aventurança. O termo correto seria avante, coragem, força. Era uma palavra de incentivo para que eles aguentassem aquele momento de privação, de dor, de sofrimento, né? Um encorajamento para que pudessem superar tudo aquilo, a opressão, o sofrimento, a dor, o ódio que se instalava no coração deles, né? E ao mesmo tempo, Jesus prometia uma recompensa no futuro. Não no futuro ali, mas uma recompensa no futuro, do outro lado da vida. Ele, Jesus, em tantas ocasiões, para não dizer praticamente todas, ele fazia as pessoas olharem para as questões da alma. Não só a parte material, olhe para a questão da alma. Eles não estavam habituados. Então Jesus chamava atenção para as coisas de dentro, mas eles eram ainda tão duros. Jesus se utilizou, por exemplo, da cura. A cura é uma forma maravilhosa de chamar a atenção deles para as coisas da alma. Por quê? Porque a dor incomodava. A dor material, né?
Então, era um ferimento, era uma lepra, seja o que for, uma paralisia, não importa. Aquilo incomodava, porque eles estavam na matéria e se preocupavam com as coisas da matéria. Jesus, com a cura, ele fazia com que as pessoas olhassem também para as coisas da alma, né? Tentando mudar um pouquinho o enfoque, para que eles saíssem só da parte material, mas começassem a pensar também na alma, né? Não estavam muito habituados, então era difícil para eles. Um exemplo que Jesus sempre usava, né? Sempre dava uma cutucada, é aquela questão de pagar ou não o tributo. Quando chegaram a ele, falaram, é lícito pagar imposto a Roma? Deixaram Jesus de túnica justa, né? Ele dissesse, é justo, vamos pagar o imposto, pessoal. Bom, então os judeus iam cair em cima dele. Pô, você está batendo palma, tirando o romano tirando esse sangue nosso, o trabalho nosso, levando embora? Se ele dissesse, não é lícito, ele estava promovendo uma insubordinação contra Roma. Viriam os romanos e matavam ele naquele momento. Então Jesus diz, dê a César o que é de César, olhando para a moeda, e dê a Deus o que é de Deus. Então isso é importante. Dar a César o que é de César é dar do material. É dele, dá para ele. A moeda é dele, dá para ele. Agora, vocês não estão dando nem a Deus o que é de Deus. Como é que fica, né? Fica difícil. Mas era um momento difícil para o judeu entender esse ensinamento, porque a revolta era muito mais forte do que a vontade de se modificar, né? Então eles queriam, de qualquer forma, expulsar o romano. Não tinha outra alternativa. Hoje é possível entender. Bem-aventurados, felizes, né? Tantas interpretações dadas pelas religiões, né? Cada uma dentro do seu enfoque, já compreende a felicidade passando por aquelas situações, né? Tem o seu entendimento. Então hoje dá para compreender. Há 2000 anos, não. 2000 anos não era possível, né? Por que entender? Então, hoje, para os espíritas, né, a coisa fica até mais fácil. Então, temos que entender os postulados da doutrina espírita. E quando nós entendemos, e as religiões também entendem da sua forma, né? Perfeito, tudo bem. Agora, falando do enfoque espírita, vamos pegar alguns pilares. Por exemplo, o que dá início a tudo, que explica tudo, são as reencarnações, a pluralidade de existências. Nós não somos viajantes de primeira viagem. Não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Não, primeira nada. Já encarnamos sei lá quantas vezes, não temos ideia, né? Sem a reencarnação, nós não poderíamos compreender a justiça de Deus. Não dá. Sem a reencarnação, eu não consigo compreender a justiça de Deus e a bondade infinita desse Pai. Se eu olho as dificuldades entre os homens, por exemplo, o tempo de vida, tem aquele que vive 90 anos, 100 anos, e nós vamos ver alguém que está partindo com meses de vida. Por que isso, se tivéssemos uma única vida? Deus faz assim, olha, você vai ter doença, o outro vai ter saúde. Mas por que o doença? Para você aprender. E aí eu vou aprender com a doença? Beleza. E o outro não vai ter oportunidade de aprender com a doença? Por que só eu? Só eu com a doença, só eu com a pobreza. Dá a impressão que eu estou sofrendo uma injustiça, né? É meio
Meio estranho. Então, quando nós vemos essas questões de diferenças tão gritantes, né? Tempo de vida, saúde, condição financeira, problema de relacionamento. Tem pessoas que nascem já odiando o outro, né? Às vezes tão próximos dentro da própria família. Eu não suporto esse, eu adoro aquele e não sei por que isso. Tem que ter alguma coisa que vem lá de trás. Não dá para explicar isso. Caso contrário, seria maldade de Deus, né? Um capricho do Criador. Então fica meio complicado. Há uma solidariedade. Acontecimentos do passado com os acontecimentos de hoje. Meus do passado com a minha situação de hoje. Plantio e colheita, né? Tudo que eu plantei no passado, eu estou colhendo hoje. Que passado? Uma vida anterior, algumas vidas anteriores às vezes, né? Às vezes até algumas décadas atrás, tudo bem, também, né? Então, há sempre uma solidariedade entre aquilo que eu fiz e aquilo que eu passo hoje, né? Eu estou colhendo coisas boas e coisas más. Então, é questão do plantio e da colheita. Por isso que Jesus diz, a cada um segundo as suas obras, né? Então, quando nós temos a felicidade de poder reparar falhas cometidas, eu sou bem-aventurado. Mas estou sofrendo, mas sou bem-aventurado, sou feliz. Eu agredi alguém, agora eu fui lá, ajudei alguém, fiz levantar, pedi perdão. Sou feliz ou não sou feliz? Sou, pronto, sou feliz, sem problema nenhum, né? Então, quando eu reparo as minhas falhas, não importa quais, que eu cometi, reparo com resignação, com confiança, sem lamentação, com amor, de boa vontade, não é aquele reparar mais ou menos, né? Eu vou estar feliz por quê? Porque estou crescendo e estou me aproximando do irmão. Porque eu não consigo ser feliz, eu sozinho, enquanto o outro não é. Mas eu fiz um mal para ele, mas eu quero ser feliz, deixa ele. Não vou ser nunca. Porque em algum momento eu vou ter que reparar. Se eu não tenho consciência nesta do que o mal que eu fiz a ele, desencarnando, quando o espírito assume a sua liberdade, faz a sua avaliação, não se utiliza de máscaras, porque muitas vezes aqui nós nos utilizamos de máscaras, né? Eu sou bonzinho, eu não fiz mal para ninguém, eu sou santo. Santo não tem nenhum, né? Se tiver algum santo aqui, ele acabou caindo no lugar errado, porque na Terra não é lugar para santo, né? Então, quando retornamos, estamos do outro lado. Do outro lado não tem máscaras. Eu comigo mesmo. O que eu fiz? Poxa, mas eu fiz aquilo para o fulano e não corrigi. Olha o que eu estou passando aqui agora. A privação, o sofrimento. E aí eu vou pedir para retornar. Muitas vezes nem pedir, vou implorar para retornar. Retornar para ter a oportunidade. E olha que hoje em dia, um detalhe aí, reencarnar não está fácil. Reencarnar, a fila do outro lado aumenta cada vez mais. Aumenta. E a turma lá na fila. Do outro lado não tem como furar fila. Do outro lado não tem como subornar o anjo que está controlando lá, né? Quebra meu galho, eu estou precisando voltar para corrigir. Não. Teu lugar na fila, meu amigo. Não tem. E a dificuldade é grande. Nós sabemos que orbitando a Terra tem um número de espíritos, né? Parte
aqui, e até uma pequena parte encarnada e uma outra parte transitando por aqui, tá? Esperando a oportunidade do reencarne. No passado, era muito fácil até reencarnar. Por quê? Vamos ver o judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo, você anda lá, aqueles que andam de preto, chapéu, trancinha, você vê o homem à frente, caminhando, dando mão para um filho, outra mão para o outro filho segurando o bolso do paletó, outro segurando o bolso, outro segurando a aba. Vai lá aos 5, 6, vem a mulher atrás. Um segurando de um lado, outro segurando do outro, outro segurando o carrinho de bebê. Ela está empurrando um bebê e grávida. Então a turma não perdoava, né? Cada família tinha lá um número extraordinário. Não precisa muito. Minas Gerais, como que era umas décadas atrás, né? Minas Gerais, cada família tinha 12, 14, 15 filhos. Era a segurança da família, do chefe da família, ter a mão de obra para a continuidade do plantio na terra. E hoje, até Minas Gerais o pessoal controla. 2, 3, se muito. Então, como é que está a oportunidade do reencarne? Mingou. Está bem complicadinha. Então, quando a gente erra, do outro lado a gente vai, a gente tem consciência. Espírito analisa isso tudo. Quer voltar? Não tem como furar fila. Aguenta firme aí. Vai chegar a tua vez. Vai demorar, mas vai chegar a tua vez, né? Então, quando nós reparamos, temos essa oportunidade, a reencarnação é maravilhosa. E a reencarnação é que nos dá também a oportunidade de compreendermos e praticarmos a bem-aventurança, tá? Então nós vamos falar aqui como se fosse um primeiro ato e segundo ato de uma historinha. Primeiro ato. 2 pessoas aqui pegam um terceiro para Cristo. Judiam, maltratam, né? Fazem uma pressão violenta. Esses 2 pressionam demais aquela pessoa, agridem, deixam a pessoa lá embaixo e se alegram com aquela maldade. Mas aquela pessoa que está padecendo essa pressão, indefeso, né? Não tinha como se defender, de repente ele dá um tiro na cabeça, se suicida. Os agressores não deram a mínima, continuaram a sua vida por mais algum tempo, até que desencarnaram também, né? Só que levaram consigo esse compromisso terrível por aquilo que fizeram com esse, né? Os agressores, do outro lado, tendo consciência do mal que praticaram, resolvem reencarnar. Reencarnar e se unirem pelo casamento. Um vem como homem, outro vem como mulher. Nós sabemos que o espírito não tem sexo, tá? Então, tem até uma parte que os saduceus chegam a Jesus e perguntam, né? Olha, aquele que foi casado com a mulher morreu sem deixar herdeiro, continuidade. Vem o segundo irmão dele, casa com a mesma mulher, também não deixa, né, filhos. Vai até o 7º. E quando chegam do outro lado, os saduceus perguntam: quando os 7 chegarem lá e a mulher também finalmente morreu, qual deles terá a mulher? E aí Jesus diz: vocês se enganam. Do outro lado, eles são como anjos do céu. Não tem um sendo dado em casamento com o outro. O espírito não tem sexo. Para aperfeiçoar, para melhorar, quando reencarnam,
Ora vem como mulher, ora vem como homem, de acordo com a sua necessidade de evolução. Então os dois agressores vêm e se casam. No projeto deles está receber aquele que eles agrediram, receber como filho. É a questão do plantio e da colheita, né? Causas e efeitos. Acolher o desprezado, o rejeitado, o abandonado, o esquecido. E aí eles recebem, mas amando o filho, cuidando daquele filho que eles agrediram numa anterior. Só que esse agredido, o filho agora, dos dois que eram os agressores, esse filho, em razão, né, do equívoco praticado, levado por tudo que ele sofreu, o tiro, acabou marcando o seu perispírito. E ele retorna trazendo consigo uma deficiência mental absurda. Normal, acontece muito isso, né? E ele vai viver, aquele que foi agredido e que agora é filho dos dois agressores, ele levará uma vida vegetativa. Por toda essa caminhada, por toda essa encarnação, ele vai depender do acolhimento, do carinho, da atenção dos seus pais, os agressores de outrora. Para os pais, é um processo doloroso ter o filho naquelas condições. É um processo doloroso. Ver o filho com tamanha dependência é um processo doloroso, exigindo uma atenção total ao longo de toda a vida. É um processo doloroso, né? Os pais, agora, com amor por aquela criança, né, que eles odiaram no anterior, estão fazendo um belo trabalho, né? Coração deles ligados ao filho, fazendo tudo que eles podem. Então eles se sentirão, eles, os dois, e até a criança, intimamente felizes por estarem cuidando com tanto amor daquela criança que outrora, né, era odiada por eles. Então, neste caso, cabe perfeitamente o bem-aventurados aflitos, os que choram. Podem chorar, mas estão felizes, né? Sofrem, serão consolados. Consolados como? Quando retornarem, vão ver que fizeram um trabalho maravilhoso, que se livraram daquela marca que eles carregaram desde a outra encarnação, em razão do mal que fizeram. Então, imaginemos que nesse primeiro passo dado por eles, né, venha a reboque, né, venha junto outras bem-aventuranças, outras alegrias. Viu como cabe agora bem-aventurança, alegria, feliz? Estão se transformando intimamente, os dois agressores estão se transformando intimamente. Então, através daquele gesto inicial, boas colheitas eles vão alcançar. O gesto inicial de receber aquele que eles maltrataram, né? Que traz a deficiência mental. Então, os dois agressores foram humildes em acolher quem causava incômodo, aquele que eles maltrataram. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Eles foram humildes, recebendo aquele que eles odiavam. Agora, mais tranquilos, eles não agridem, vivem em paz. Até aquele filho agredido, que veio com toda aquela deficiência agora, ele, nos momentos em que o espírito se desprende do corpo, aquele corpo que traz tantos problemas, né? Ele não consegue juntar nada no cérebro, mas ele, livre, ele consegue ver, recupera a condição de espírito e ele consegue ver
tanto amor naqueles que o agrediram, cuidando dele com tanto carinho, com tanto amor, né? Então agora, mais tranquilos, não se agridem, vivem em paz, até a criança vive em paz. Então, bem-aventurados os brandos e pacíficos, herdarão a terra, né? Mais serenos, menos belicosos, nada de guerra, mais serenos, vivem em paz, estão se livrando da culpa, do fardo doloroso. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, estão resolvendo, estão quitando o seu compromisso de outrora, porque eles serão fartos. Olha a bem-aventurança que Jesus prometia para o futuro, né? Não dava para ser há 2000 anos no meio dos judeus. Por quê? Porque eles nunca seriam pacíficos, nunca perdoariam. E agora, esse casal com essa criança tem um sentimento de perdão entre todos eles. Até aquela criança que não consegue raciocinar, em espírito, quando ela está dormindo, o espírito sai e percebe aquilo tudo. Então esse sentimento de perdão propicia a todos eles uma felicidade maior. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, esse era o propósito de Jesus no sermão das bem-aventuranças, que muitos ainda nos dias de hoje não sabem explicar exatamente o que é, né? E há 2000 anos atrás, muito menos. Então, conseguimos entender o sermão das bem-aventuranças? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacíficos, os que têm sede de justiça. Agora eu entendo. Se eu sou o causador, estou tendo a oportunidade de corrigir e corrijo, eu sou feliz, sou bem-aventurado, tá? Então, era isso que Jesus nos deixou, né? Um consolo para o futuro. Aquilo que fizemos no passado, estamos corrigindo nos dias de hoje. E continuaremos corrigindo, porque ninguém corrige tudo de uma vez só. Combinado? Então vamos encerrar pedindo que fechem os olhos e agradecendo a Jesus por tanto amor, por tanto carinho, por tantos ensinamentos. E agora, cabe a nós buscarmos esse entendimento. Só que Jesus, nós não podemos ficar só na leitura. Se abrirmos os evangelhos, o Novo Testamento, bem-aventurado, tudo bem, legal, entendi, fui buscar, raciocinei, fui aumentar o meu entendimento para que eu possa ter entendimentos ainda maiores. Não. Então fica difícil. Mas você, Jesus, nos deixa a oportunidade de ampliarmos isso tudo, de ouvirmos, de lermos, de discutirmos, de estarmos presentes nessas discussões, mas prestando atenção, colocando aqui dentro, para que a gente possa ir colocando em prática cada vez mais. Sabemos que é aos poucos, mas cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela companhia. Tanta gente aí que a gente consegue ver. Francisca, tudo bem? Yara Flori, é isso? Santos, Alceia, Paulo, um abraço. Vamos ver quem está aqui do outro lado. Sandra, tudo bem, Sandra? Michel, Maria Aparecida Barbosa, Solange Santos, Maria Leone, tudo bem, Maria Leone? Geuci, como que é aqui? Driques Valeriano, jornalista, é isso? Deve ser, né? Me desculpa se errei. C. Marta Maria, Luiz, tudo bem, Luiz? Luci,
Paceto, Flávio, Vanessa, né? Diogo, Camila Paparelli, Landinha, tudo bem, Landinha? Leila Cabral, tanta gente aí. Que bom. Semana que vem, em razão de uma palestra, um compromisso que eu tenho, uma palestra fora de São Paulo, exatamente na sexta-feira, às 20 horas. Então, semana que vem, não poderemos estar juntos novamente, tá? Mas na outra sexta, a gente volta, tá bom? Grande abraço, obrigado pela paciência e daqui 15 dias devemos estar de volta, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Bom fim de semana.